Isso. Prontinho? Pode começar, André. Então vamos lá. Boa noite para vocês. Estou muito feliz de estar aqui para poder dividir com vocês o que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Meu nome é Andréia, eu tenho hoje 44 anos, sou voluntária aqui na Serra do Cipó, desde setembro de 2018. Eu sou solteira, tenho uma filha com 22 anos e uma história que está terminando muito bonita para contar para vocês. Nós vamos falar hoje sobre depressão, né? Que é hoje um assunto muito falado, né? Hoje é muito conhecida a depressão, né? Os médicos falam muito nisso, a ciência estuda muito sobre isso. Então, é uma coisa muito comum, né? Em todas as famílias hoje tem alguém depressivo. Eu venho de uma família que viveu no interior aqui de Minas. Eu cresci até os 14 anos, eu morei no interior, na década de 85, 90. E eu sofri um trauma muito grande na minha infância. E isso desencadeou uma depressão em mim desde os 6 anos de idade. Eu passei por vários psiquiatras, onde eles deram laudos assim de depressão severa, e eu tinha muitos ataques de pânico, e eu vivi até os 27 anos com muita depressão, ansiedade, isolamento social, era uma pessoa muito agressiva, eu tinha muita dor emocional, culpa, raiva, ressentimento, falta de perdão, sentimentos muito normais, né? Que hoje você encontra, todo mundo tem um pouquinho disso. E eu vivi com isso até os 39 anos de idade. Toda a minha infância, juventude, eu passei carregando esses males dentro do meu coração. Aos 27 anos, eu comecei a tomar medicação e fazer terapia, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só tinha o entendimento que eu era depressiva e que eu era muito triste. E me isolava muito das pessoas. Então, aos 27 anos, por ajuda de alguém, eu comecei a fazer terapia e assim eu fiquei até os 39 anos, tomando medicação e fazendo terapia. O que mais? Só que eu criei uma linha de raciocínio para ver se vocês conseguem entender. Então, eu vou estar lendo algumas coisinhas aqui, tá? Eu ia nos psicólogos, nos psiquiatras, fiz terapia toda semana, só que não tinha resultado isso. A cada vez que eu ia, aumentava a dosagem do medicamento, ou eles trocavam. Então, eu vivi esse tempo todinho assim. E chegou no final, eu já estava muito, assim, dependente da medicação. Ela não fazia efeito nenhum no meu corpo mais. Só que eu já estava viciada, que se tornou realmente uma droga na minha vida. Então, assim, eu gastei tudo que eu tinha na minha vida, tudo que eu trabalhava, eu gastava com remédio, com receita e com médico. Era uma coisa, assim, terrível, irmãos. Terrível. E em setembro de 2018, eu cheguei aqui na Serra do Cipó, depois de 2 tentativas de suicídio. Eu cheguei num momento da minha vida que a minha vida, na verdade, ela nunca teve sentido, né? E aí eu me perguntava, viver para quê? Se desde os 6 anos de idade eu já estava entendendo que era só sofrimento a minha vida. Então não tinha sentido nenhum. Era só dor emocional, ansiedade incontrolável, e eu não conseguia mais conviver com aquilo, né? E o suicida, ele quer viver livre da dor, não deixar de viver. E a forma que ele encontra é essa, cessar a vida. Mas graças a Deus, eu estou aqui, né? Então eu cheguei aqui na Serra, eu fiz o programa, né, durante 15 dias, e foi aí que eu entendi e eu aceitei quão doente eu estava. Porque até então eu achava que era tristeza. Eu tenho os meus irmãos, eles não aceitavam, né,
que eu tivesse, que fosse uma doença, eles achavam que era um comportamento ruim que eu tinha. Então, eu não tive a ajuda deles para me apoiar. Então, eu também tinha um certo preconceito. Então, eu tinha dificuldade de aceitar a depressão. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que era muito pior do que eu imaginava. E eu aceitei. E quando eu aceitei que eu era doente, que eu tinha aquele problema, né, que eu sofria com esse problema, foi mais fácil eu aceitar o tratamento, né, que antes não tinha efeito. Então, eu fiz esse detox por 15 dias. Eu cheguei aqui tomando muita medicação e, assim, vários anos sem dormir. E um dia eu cheguei para Deus e eu disse assim para ele: olha, na Bíblia está cheio de promessas. E lá o Senhor diz que é para te provar, né? Provar e ver-te. Então eu disse para ele: então eu vou provar para ver se o Senhor é tudo isso mesmo que o Senhor fala. Eu vou parar com a medicação e eu vou confiar só na tua palavra para me curar. Lá no Salmo 34, verso 8, ele diz: provar e ver-te. Esse chamado para mim era: me prova, me prova. E eu disse para ele: então eu vou te provar. E lá termina dizendo que feliz é o homem que se refugia nele. Então, eu me apeguei nessa promessa, parei a medicação. Eu fiquei uns 4 meses, assim, muito mal, né? Porque eu tinha muita... Assim, eu sentia muita falta da medicação, né? Crise de abstinência, foi muito difícil. Mas eu não voltei a tomar. E aí, depois, eu fiquei fazendo muito trabalho manual, né? Fui vivendo os remédios naturais. E foi passando as crises de abstinência e eu fui começando uma nova jornada na minha vida sem aquela medicação, depois de 16 anos tomando a medicação. Depois disso, eu fui aceita aqui como voluntária, porque eu entendi, sim, agora que eu sei de tudo isso, em Cristo está a cura. Então, eu tenho que ficar perto dele. Os discípulos também disseram isso para Jesus: para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, eu me lembrei disso. E eu falei: não, eu vou entregar minha vida para a missão, eu vou entregar minha vida a Deus e ele vai fazer o resto. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, não é? E o resto vai ser acrescentado. Então, eu me firmei nisso e fiquei aqui como voluntária. Uma coisa muito interessante quando eu cheguei aqui foi eu entender o sentido da minha vida. Qual que era o propósito? Porque eu vivia falando assim com Deus. Desde os 6 anos que a minha vida era só sofrimento. Eu vivia no meio de ansiedade, dor, depressão, um pensamento acelerado, um inferno dentro de mim. Assim, para que viver uma vida dessa? Melhor a morte. Então, eu vivia questionando isso para Deus. E quando eu cheguei aqui no PVS, uma das coisas que eu entendi é que a minha vida tinha um propósito. Lá no Salmos 43, verso 7, ele diz assim, olha: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Então, a primeira coisa que foi libertador para mim foi entender que eu não vim nesse mundo por acaso. A minha vida tinha um propósito. E isso encheu meu coração de esperança. Eu entendi assim: não, peraí. Eu não caí aqui por acaso. Tem uma razão para eu estar aqui. Deus tem um motivo pelo qual ele me criou. Então, isso me deixou muito animada para continuar vivendo os remédios naturais. Porque não é fácil, né? Você toma um Rivotril, rapidinho resolve. Mas você fazer caminhadas, né? Tomar muita água, exercício físico, mudar toda a sua alimentação, porque a alimentação é uma das coisas que destrói muito a pessoa que tem depressão, joga ela mais para baixo. E eu mudei isso tudo. Então, isso leva a gente a precisar de ter uma fé para que isso vai funcionar. E para a pessoa que tem depressão, gente, ela vive na escuridão, ela não tem esperança, ela não tem ânimo para nada. Então, é difícil para ela acreditar em qualquer coisa, que qualquer coisa nesta vida vai tirar a tristeza e a dor que ela está sentindo. Então, é muito difícil o depressivo confiar em alguma coisa. Mas aí, eu busquei as promessas, né? E eu falei: eu vou te provar. E eu não sabia muito bem o que eu estava falando neste momento, né? Graças a Deus que eu me atrevi, né, a fazer esse concerto com Deus, né? Então, eu entendi que a minha vida tinha esse propósito. E a partir daí, eu fiquei como voluntária depois do programa e eu comecei a estudar sobre depressão.
Porque a palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade te libertará. Então, se tem uma verdade para ser descoberta, é porque tem uma mentira por aí sendo contada. E eu entendi que eu era uma dessas pessoas enganadas. E no final da live vocês vão entender por quê. Eu era uma das pessoas enganadas. Então, eu estudei muito sobre as doenças, né? Sobre as causas da depressão e sobre as consequências. E eu cheguei a uma conclusão terrível. Irmãos, existe 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo de doenças mentais. 300 milhões de pessoas. A humanidade está doente, físico, mental e emocional. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2025 a depressão será uma das doenças mais incapacitantes do mundo, cumprindo aquela profecia lá de Mateus que diz que os homens vão desmaiar de terror na expectativa das coisas que vão acontecer. Então é tudo profético, né? E interessante mais ainda, o Brasil, o país que nós vivemos, ele é o país com o maior número de pessoas ansiosas. A quantidade de ansiolítico que é vendido no Brasil é assustadora. Por causa de problemas emocionais, 700 mil pessoas se suicidam no mundo. A cada 40 minutos, uma pessoa se mata. E são jovens de 15 aos 25 anos. É a quarta causa de morte entre eles, é o suicídio por causa dos problemas emocionais. Outro dia, uma amiga teve no hospital psiquiátrico, levando uma neta dela, e ela voltou muito chocada. Ela disse, Andréia, lá não tinha ninguém com mais de 40 anos, era tudo jovens. Então, assim, há um ataque muito grande hoje na juventude, porque vem de lares desestruturados, né? Os pais trabalham, então os filhos crescem sem estrutura nenhuma, sem estrutura emocional, e aí, quando estão jovens, se entregam às drogas, né? À prostituição, e aí Satanás consegue colocar em prática os planos que ele tem, né, para a nossa juventude, porque Deus está levantando um exército para pregar a mensagem do terceiro anjo. Satanás está levantando um exército para combater os jovens que vão pregar a mensagem do terceiro anjo. Então, o grande conflito hoje está, né, estamos vivendo essa fase do grande conflito. Então, durante esse tempo de estudo, eu cheguei na parte onde eu entendi que, na minha experiência, né, baseada na palavra de Deus, como que está sendo o processo de cura da nossa mente? O que Deus está fazendo para curar a nossa mente? E é lindo isso. Eu vou ler textos para vocês aqui que tocam muito o nosso coração, de ver o carinho de Deus, a maneira como Deus está agindo na vida das pessoas para curar a mente delas. Porque curando a nossa mente, nós vamos entender, a nossa mente vai estar limpa para a gente entender o grande conflito e para a gente tomar o partido, né, do lado certo. Lá no livro Caminho a Cristo, no capítulo 2, olha que coisa linda que está escrito aqui. Bonita por um lado, triste para o outro. Mas acompanhem comigo. O homem foi, originalmente, dotado de preciosas habilidades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Então, quando o homem estava em harmonia com Deus, ele tinha uma mente equilibrada. Seus pensamentos eram puros, seus desejos eram santos. Mas por causa da desobediência, sua mente se perverteu e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza ficou tão enfraquecida que ele, pela sua própria força, não mais conseguiria resistir ao poder do mal. Ele foi capturado por Satanás e assim teria permanecido para sempre se não houvesse intervenção de Deus. Era o propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos esses males à obra de Deus ao criar o homem. Hoje, quando você olha para a sociedade, o que a gente vê? O plano de Satanás colocado em prática, né? Ele capturou o homem, só que Deus já proveu um meio de libertar o homem. Olha que coisa linda, né? Então, no meio dessa história toda, ele ainda quer culpar a Deus. A humanidade hoje, ela está gritando assim, olha, por que Deus permite sofrimento? Porque as pessoas atribuem a Deus. Porque se Deus está no controle de tudo, né? Se Deus me ama, por que eu sofro?
Porque você vê crianças sendo abandonadas nas ruas, sendo estupradas, sendo maltratadas, sabe? Idosos. Por que está acontecendo? Se Deus está no controle de tudo, né? Muito bem. Então, a mente do homem antes do pecado, eu preciso que vocês entendam isso. Fala que o homem estava em harmonia com Deus. A vontade do homem, ela era governada pela razão, né? Pela consciência e pela adoração. Ele era um ser santo. Ele não conhecia outra coisa a não ser santidade e paz. Então, ele tinha a mente saudável. Depois que o homem pecou, ele se deixou ser governado, né? A vontade dele passou a ser governada pelo egoísmo. Ou seja, pelo sentimento. Vocês percebem que toda vez que a gente peca, a gente pecou porque nós agimos pela emoção? Tem um texto que diz assim, olha, quando as pessoas exercem a sua vontade para escolher agir de um modo de vida que viola a razão e a consciência, elas adoecem com sentimento de culpa e ansiedade. Quando a gente comete um erro, a gente não fica mal? Agora, imagina as pessoas lá fora que não têm consciência nenhuma de seguir a Cristo, de ser um cristão, de levar uma vida honesta. Elas violam a consciência delas o tempo todo. E isso adoece. O pecado adoece, né? A depressão, existe 3 fatores que desencadeiam a depressão. São mais, entre 10 e 12, mas os 3 são os fatores determinantes. A pessoa sofreu trauma em algum momento da vida, pela genética, algum familiar tem, ou o ambiente em que ela vive. São os 3 fatores que determinam que uma pessoa sofra de depressão. Então, irmãos, no meu caso, eu sofri os 3. Eu sofri um trauma muito forte na infância. A minha família quase toda tem depressão. A minha mãe morreu com depressão aos 40 anos. O ambiente que eu vivi, num lar completamente desestruturado, também ajudou muito para que aquela criança, né, já adoecesse desde a infância. E aí, depois que eu fiquei estudando bastante, né, sobre a doença, o extraordinário de Deus começou a chegar na minha vida. Durante esse tempo todo que eu estudei sobre as emoções, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu estudava ali, eu sentia. Eu tinha melhorado a parte física, né? Que eu ficava só presa no quarto escuro. Eu melhorei essa parte, eu passei a sair, conversar com as pessoas, eu trabalhava o dia todo aqui, né? Então, a parte física melhorou. Eu não tinha mais aquele desânimo terrível, eu já tinha um contentamento no meu coração, já tinha esperança. Só que quando eu comecei a estudar, eu percebi que a minha parte emocional ainda estava destruída. Eu era uma pessoa ainda agressiva, um humor muito instável, eu sentia muita raiva, eu ainda me isolava bastante e eu não gostava muito de gente. Terrível, né? Muito bem. Então, depois que eu descobri que eu carregava desde a infância as 5 feridas emocionais, estudar sobre isso me ajudou muito, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu descobri que eu carregava 5 feridas emocionais. A ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Eu vivia, aos 43 anos, tudo o que aquela criança sofreu. Eu estava sofrendo os traumas daquela criança aos 43 anos de idade, há 2 anos atrás. Isso foi uma grande descoberta, né? E eu descobri que eu estava ainda sangrando muito dentro de mim. E pior que isso, eu ainda estava sangrando em cima de outras pessoas. A pessoa em depressão, além dela sofrer, ela causa muito sofrimento para quem está ao redor. Ela é uma doença que provoca muito preconceito. A sociedade ela ainda não está preparada para conviver e cuidar de pessoas com depressão. E eu me preocupo muito, irmãos, porque o fim está chegando e nós vamos encontrar pessoas desse tipo. São essas as pessoas que nós vamos encontrar dentro dos seus lares para pregar a mensagem do terceiro anjo. E a gente está preparado para isso? Então, assim, a parte mental é que precisa ser muito estudada no momento, porque você vai encontrar uma pessoa muito doente,
muito doente, cheio de traumas, cheio de problemas, porque é o que Satanás está fazendo na sociedade, né? Então, o adulto, ele é o resultado do que a criança viveu. E aí eu comecei a lembrar do meu passado, da minha infância, de tudo aquilo que eu vivi, do que eu senti, do que eu pensava. E foi muito bom, foi dolorido, mas foi muito bom, né? Eu ainda me sentia, aos 43 anos, rejeitada, abandonada, humilhada, injustiçada, traída. Aos 43 anos, eu carreguei tudo isso a vida inteira. Só que eu não entendia. Só que essas coisas, elas se manifestavam no meu comportamento, no meu modo de pensar. Então, eu tinha esse comportamento muito fechado, agressivo. Eu tinha muito medo das pessoas. Por quê? Eu não entendia porque eu tinha medo delas. Hoje eu entendo que o meu medo da convivência era que dentro de mim já estava ferido demais. E nós ferimos muito uns aos outros, né? E eu não queria que as pessoas me ferissem mais do que eu já estava ferida. Então, a minha resposta, inconscientemente, era a agressividade e o isolamento. E aí, depois dessa descoberta toda, sabe o que aconteceu comigo? Eu desanimei na fé, irmãos. Eu fiquei tão mal, mas tão mal, que era um gigante muito grande. E eu desanimei. Eu quis sair da igreja, eu quis abandonar o ministério, porque eu pensei, eu não consigo lutar contra isso. É muito forte, isso é muito grande dentro de mim, eu não consigo. Por quê? Até aquele momento eu percebi que eu estava lutando sozinha, né? Que eu não estava agarrada aos braços do pai para me ajudar a passar por isso. E aí, completamente desanimada, eu cheguei à conclusão que eu não podia fazer nada. A única coisa que eu pude fazer é orar. E aí, eu orei. Irmãos, eu orei como eu nunca orei. Eu busquei como eu nunca busquei. Só que como eu não entendia o que estava acontecendo dentro de mim, eu orava e pedia a Deus fé. Pedia a Ele, me dá fé, me ajuda a confiar no Senhor. O Senhor é tão bom, olha as coisas lindas que o Senhor fez. O Senhor já tem cuidado de mim. Me ajuda a confiar no Senhor. E aí, eu achava que era só falta de fé o meu problema. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, lembrei das promessas, né? Provar e verde. E aí, eu fiz um jejum de 21 dias. E eu pedi a Deus que convertesse meu coração, que me ajudasse a confiar nele, que ele era tudo que eu tenho nessa terra, né? E aí, irmãos, aconteceu uma coisa muito engraçada. Antes de eu fazer esse jejum, eu estava numa outra escola missionária, e um dia uma jovenzinha chegou para mim e começou a falar assim para mim: Sabe, Andréia, eu não entendo o sacrifício de Cristo. Por que Cristo veio na terra? Eu não pedi ele para vir aqui, não pedi ele para nascer. A vida aqui na terra é muito sofrida. Se ele tivesse me perguntado se eu queria vir no mundo, eu tinha falado que não. E ela começou a falar: para que Cristo morreu? Ele morreu porque ele quis. Irmãos, eu comecei a olhar para ela e fiquei assim, gente, eu também penso assim. Só que eu não sabia. Mas as coisas que ela falou me tocaram demais. Eu senti naquele momento Deus usar ela para falar comigo, porque aquilo tudo estava dentro do meu coração. E eu comecei a me lembrar lá da infância. Porque eu perdi meus pais, eu tinha 11 anos. Eu perdi os dois aos 11 anos. E eu sofri muito. Depois desses 11 anos, meus irmãos me abandonaram, porque eu já era muito depressiva, muito fechada. Então, eles me largaram para lá. Eles achavam que era mimimi, que era pirraça. Naquela época, ninguém entendia depressão, nada disso, né? Então, eu fiquei sozinha. Eles me abandonaram minha própria sorte e eu fiquei sozinha. Então, eu tinha uma revolta muito grande contra Deus. E eu comecei a lembrar que eu, às vezes, falava com Deus que eu odiava Ele. Que se Ele me amasse, Ele não tinha me abandonado sozinha nessa terra sem meus pais. Que Ele não tinha deixado eu passar pelo trauma que eu passei. Ele não tinha deixado eu ficar tão sozinha no mundo. Só que aí eu cresci, parei de falar essas coisas, mas eu carregava isso no meu inconsciente. E eu não sabia. Então, depois dessa minha conversa com essa jovenzinha, eu comecei a orar falando essas coisas com Deus, fiz o jejum, e depois do jejum, olha como é que a gente é incrédulo, né? Terminei o jejum, falei assim, não aconteceu nada. Nossa, nem jejuando resolve. Um belo dia, alguém me aconselhou a ler este livro aqui, ó,
Simples demais. Esse livro, ele é de um psiquiatra americano e ele conta muitas experiências que ele teve no consultório com alguns pacientes dele. E ele fala como que Deus está curando a mente das pessoas, né? Ele falando das doenças, dos traumas. É um livro muito bom. Vocês encontram ele na CPB. E nesse livro, Deus, assim, gente, foi extraordinário o que aconteceu. Um dia eu estava lendo ele, e nesse capítulo, o autor fala do sacrifício de Cristo. Para que Jesus Cristo veio à Terra? Gente, eu já li quase todos os livros do Espírito de Profecia. E eu nunca fui tão tocada como eu fui em uma frase que o Espírito Santo usou para abrir os meus olhos. A frase dizia o seguinte: Cristo veio à Terra para restaurar a confiança perdida no Pai. Nesse mesmo momento, eu lembrei da jovem me falando aquelas coisas, eu lembrei de mim falando aquelas coisas na infância. E foi como se tivesse caído uma escama, realmente, dos meus olhos. Que eu levantei e fiquei assim, peraí, quer dizer, então, que eu fui enganada? Porque ele veio restaurar a confiança perdida. E quando foi que eu perdi essa confiança? A neurociência diz que todos nós nascemos com uma porção de fé. Então, aquela criança, lá na infância, ela tinha fé. Só que, em algum momento, foi quebrada a confiança dela, né? Satanás se valeu da morte dos meus pais, se valeu dos traumas, dos abandonos que eu tive, e ele incutiu na minha mente que Deus não me amava. Então, eu cresci com a ideia muito distorcida do caráter de Deus. Muito falha, sabe? E ele falava para aquela criança, olha, Deus não te ama. E eu lembro, gente, que eu falava essas coisas todas para Deus. Exatamente, eu culpava Deus pela morte dos meus pais, pela minha tragédia. Gente, eu tinha isso meus 10, 12, 13 anos, e eu já tinha uma revolta muito grande contra Deus na minha vida. Mas por quê? Porque ele foi lá, tudo é obra dele. Já quis destruir, né, desde lá da infância. Então, eu lembrava muito nitidamente, como eu nunca lembrei antes, todas aquelas coisas que a minha criança sentia lá atrás. Eu tinha muita raiva de Deus, sabe? Eu lembro de eu falar para Deus várias vezes assim, olha, eu te odeio. E aqui a gente leu no Caminho a Cristo, dizendo que Satanás quer atribuir todos os males à obra de Deus ao criar o homem. E eu também culpava Deus pelas minhas desgraças. E assim, eu fui crescendo com essa mente distorcida do caráter de Deus. E isso foi danificando cada vez mais a minha mente. Irmãos, era uma ideia tão distorcida que eu achava assim, olha, que Deus podia fazer qualquer coisa para a sua vida, mas para mim não. Eu pensava que Deus tinha um problema pessoal comigo, né? Que eu errei muito na vida, então eu tinha muito sentimento de culpa no passado, né? Errei muito. Então, assim, eu achava que tinha um problema comigo. Era comigo, porque para os outros eu podia fazer tudo. Então, Deus quis quebrar isso na minha vida. Fazer eu entender que Ele me ama. E por que Ele me ama. E o que Ele tem feito, né? Para me mostrar o quanto me ama. Eu vivi doente 34 anos. Controlada pelas minhas emoções. Aqui está falando, em Ciência do Bom Viver, que Satanás capturou o homem. E hoje eu consigo ver nitidamente que eu vivi 34 anos com a minha mente controlada por ele. Irmãos, é muito forte dizer isso, mas quando eu lembro dos meus pensamentos, dos sentimentos que eu carregava e do meu comportamento, eu não tenho outra frase mais, sabe, mais leve para dizer que não seja essa. E eu percebi que eu fui enganada pelas mentiras de Satanás. Muito enganada, sabe? Mentiras que ele me contou lá na infância, para aquela criança sofrida. Eu entendo hoje para que Cristo veio. E eu fico muito feliz quando eu penso que diariamente Cristo está tentando conquistar a minha confiança. Eu me sinto, assim, muito valiosa.
Eu passei a vida inteira com sentimento de menos-valia. Eu me senti um lixo, que eu não era nada, que eu não valia nada. Baixa estima terrível. Eu me senti, irmãos, o pior ser humano da Terra. E hoje eu poder pensar, gente, eu valo o sangue de Cristo. Imagina como é que Deus olha para mim. Como que é isso? Deus olhando para mim, o valor que eu tenho, a gente não tem noção do quanto a gente vale para Deus. Não tem. Ele está, então, tentando conquistar novamente, né? A minha confiança, a sua confiança, que foi quebrada em algum momento da vida. Jesus está tentando nos conquistar. Sabe quando a gente está gostando de alguém, ou alguém está gostando da gente, e a pessoa fica ao nosso redor tentando. Muito mais do que isso que Deus faz. Mas é uma coisa linda demais. Essa é a cura que Deus promete para nós lá no Salmo 103, verso 3 e 4. Lá ele fala que ele nos perdoa e sara todas as nossas enfermidades. Eu vou ler para você Ciência do Bom Viver, na página 15.2. Uma coisa linda, gente, que me tocou muito. Foram passagens que Deus foi mandando para mim, que me trouxe uma força para continuar lutando, para viver livre da depressão e dos traumas. Olha aqui que está dizendo aqui. Quando o evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. Então, o que cura não é remédio. Remédio é um paliativo. O que cura é o evangelho. O que cura, irmãos, é Cristo. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado. Se fosse assim, os famosos de Hollywood não se matavam, né? Não estaria acabando com a própria vida. Eles têm dinheiro, eles têm tudo. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado. Jamais. Nem comunicar paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir enfermidade. Olha lá o dono da Apple, né? Ele disse isso. Ricaço o homem. Morreu aos 53 anos de idade. Nada pode nos curar. A fama, o trabalho, o dinheiro, talento são impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. E olha como que ela termina. A vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. A vida de Deus na alma. Quando eu li isso, eu comecei a orar, Senhor, como que eu posso ter a vida do Senhor na minha alma? Como? E eu passei a orar mais. Eu passei a estudar mais a palavra de Deus. Eu passei a viver mais os princípios. Por quê? Porque eu violava a minha consciência, lembra? E a violação da consciência traz culpa, traz ansiedade, traz medo. Então, quando você vive em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade dele, isso traz cura. É o evangelho que cura. Quando o evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças. Então, isso foi também mais um passo de cura que Deus deu na minha vida. Hoje eu sei o propósito da minha vida. A minha vida foi feita para a honra e a glória de Deus. E como que eu posso honrar e glorificar a Deus agora? Eu fiquei pensando, como que eu posso fazer? Já que eu fui feita para a honra e a glória de Deus, eu vou entregar a minha vida à missão. Então, eu larguei tudo e me entreguei à missão. Mas como que eu posso honrar e glorificar a Deus? Já entendi o propósito da minha existência. Aí, eu encontrei um texto que diz assim, olha, está lá em Mensagens Escolhidas 99.5. No grande plano de Deus para a redenção da raça perdida, ele se colocou na necessidade, olha só, Deus se colocou na necessidade de empregar os instrumentos humanos como sua mão ajudadora. Deus é fantástico, irmãos, é fantástico. Ele precisa ter uma mão ajudadora para atingir a humanidade. Precisa ter a cooperação dos que hão de ser ativos, prontos a ver oportunidades, prontos a discernir o que precisa ser feito para os seus semelhantes. Deus nos quer como mãos ajudadoras.
Por que Deus permite o sofrimento? Essa era a minha pergunta durante a minha vida inteira. Por que o Senhor está permitindo tanto sofrimento? Tudo tem um propósito, irmãos. O propósito de Deus é salvação. Por que Deus permite sofrimento? Deus precisa de mãos ajudadoras. Uma mãe que perdeu um filho. Ninguém melhor que outra mãe que já perdeu um filho para ajudar essa mãe que perdeu um filho. Essa obra nem os anjos podem saber. Um anjo nunca saberia o que é ansiedade. Aquela coisa horrível. Pensamentos acelerados, aquela angústia, aquela dor que você não sabe como ficar livre daquilo. Um anjo não sabe. Mas eu sei. Quando alguém chega para mim e fala que está depressivo, que está ansioso, eu sei o que a pessoa está sentindo. E eu posso, com a ajuda de Deus, orientar, dizer qual é o caminho, por onde ela pode ir, o que pode ser feito para que ela se sinta melhor. Eu sei indicar o caminho, porque eu passei por ele. Eu estou passando ainda, né? Mas já passei por muito mais. Então, Deus precisa de mãos ajudadoras. Com esse texto, eu entendi o propósito do meu sofrimento. Ser a mão ajudadora de Deus. Pensa bem, né? Que privilégio, né, irmãos? Mas quem quer passar pelo sofrimento para depois ter uma mão ajudadora para ajudar os outros? Mas Deus se faz do nosso sofrimento. Não que ele cause o sofrimento, quem causa é o inimigo. Deus permite para que ele possa nos usar para cuidar de outros. Por muito tempo eu li esse texto e eu achei muito injusto. Mas com o tempo Deus foi consolando meu coração, foi consolando. E hoje eu estou um pouquinho mais assim, não, Senhor. Então vamos lá. Vamos seguir daqui por diante, então. Me use para ajudar quem precisa, né? Então, a minha história, ela é a história de um passado que foi ruim. Ela é a história de um presente que eu vivi, onde eu vivi os remédios naturais, onde eu entendi a verdade para que ela me libertasse, eu busquei essa verdade. E ela é o que Deus tem feito na minha vida agora. Eu posso dizer assim que eu estou nos 70% do meu processo de cura. Deus tem feito diariamente a conquista, o cuidado. Eu não sinto mais dor emocional há 4 anos. De 2 anos para cá que eu descobri as feridas emocionais. Irmãos, eu não me sinto mais rejeitada. Eu tenho Jesus que me ama. Mesmo se me rejeitar, o problema é seu aí. Eu não me sinto rejeitada por nada nem por ninguém. Eu não me sinto abandonada. Jesus nunca me abandonou, ele sempre esteve lá. Poderia ter sido muito pior. Eu não me sinto traída. Eu não me sinto mais humilhada. Passou. Conhecereis a verdade te libertará. Só em Cristo. Que eu posso dizer. Eu nunca. Eu tive muita dificuldade de aceitar isso, tá? De dizer que só Cristo cura. Mas hoje eu aceito, eu entendo e eu vivi. Depois que eu entendi a cruz do Calvário. Depois que eu entendi o que Cristo fez e o que Ele está fazendo por mim. É que eu, assim, eu me levantei de vez. E é isso, sabe? Quando você chega assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu estou vivendo esse momento na minha vida. Assim, eu não tenho palavras para explicar para vocês como eu me sinto hoje. Mas eu posso dizer que eu fiquei livre de tudo isso que passou. E agora a minha luta com Deus é por consagração. É para ter um coração puro. E é que Ele me dê poder, é que Ele me dê sabedoria para que eu possa cuidar das pessoas que vivem ao meu redor. Não de quem está lá na África, mas de quem está aqui perto de mim. Porque depois que eu entendi o amor de Jesus por mim, eu passei a amar quem está ao meu redor. E hoje o maior anseio da minha vida, irmãos, é que Deus me use para cuidar, para que Ele possa usar os meus braços para abraçar os que estão sofrendo ao meu redor. E isso vai fazer parte também do meu processo de restauração. Porque quando eu cuido de outros, Deus cuida de mim. Eu estou me dando. E dar é vida.
Isso é cura. Então, Ciência do Bom Viver 15.2, eu quero que vocês gravem isso na sua mente. Quando o evangelho recebido em sua pureza e poder é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado, nem comunicar a paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir a enfermidade. A fama, o trabalho, o dinheiro e talento são impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. A vida de Deus na alma. Eis a única esperança do homem. A vida de Deus na alma. O homem, quando ele vivia em harmonia com Deus, ele tinha uma mente saudável. Nós precisamos de correr atrás, de ter essa harmonia, de ter essa comunhão com Deus, para que ele possa entrar na nossa vida e trazer a cura que a gente está precisando. E os 8 remédios naturais, eles é o meio que Deus está usando para curar a nossa mente. Então, a gente precisa se valer dele. Então, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu vou abrir agora para as perguntas e vocês podem tirar suas dúvidas, perguntar. Talvez, eu ainda tenho uma mente meio ruim por causa da medicação, tomei medicação há muitos anos. Mas aí vocês podem perguntar aqui, estou aqui para responder. Boa noite, Andréa. Boa noite. Que testemunho maravilhoso esse seu. Só Deus para fazer isso por você. Amém. Andréia, eu tenho uma irmã, no momento ela está se recuperando de uma cirurgia de câncer de mama. Ela tem 63 anos, ela viveu a vida inteira depressiva. Nossa. Presa, ela ficou presa muito tempo no quarto. Agora ela não vive presa no quarto, trabalha, mas não sai. Assim, tem essa vergonha, assim, não sei se ela não gosta das pessoas, se ela tem vergonha, tem complexo de inferioridade. Ela ama buscar a Deus, sim. Só que ela ainda não saiu disso. A gente não sabe se é uma depressão, se foi um trauma. Minha mãe achava que era um trauma, mas ela não sabe o que é. E esse testemunho seu está sendo gravado, pelo que eu estou vendo. Vai enviar no grupo depois, eu gostaria que ela assistisse. Então a cola faltou. Agora amanhã ele vem costurar e colocar no lugar. E eu achei assim que esse testemunho seu, que Deus fez para te libertar, foi maravilhoso demais, né? Em que ponto você se deixou? Você deixou que Deus fizesse isso por você? E eu entendi que foi com aquela menina, né, que te disse aquelas coisas, e no livro que você leu. Sim. Mas de onde você tirou? Eu sei que as forças para sair dessa você tirou de Deus, eu sei. Mas em que momento? Teve 2 coisas que foram determinantes. Foi quando eu entendi o propósito da minha existência. Porque a pessoa em depressão, ela é tão fechada, ela parece que a gente vai entrando para dentro da gente, a gente se prende lá dentro. E a vida não tem sentido. Então, entender o propósito da sua vida é assim, eu acho que é muito necessário, assim, é determinante. E quando eu comecei a viver os remédios naturais também. É uma coisa difícil para o depressivo, porque ele só quer ficar deitado se escondendo. Então, viver, porque a depressão, ela não é só tristeza e desânimo. Ela é um problema físico também. É falta de serotonina no cérebro. Então, precisa de trabalhar a parte física, mas também a parte emocional. E a parte física é muito importante. A pessoa se levantar, para ela ter ânimo, né? Então, os remédios naturais é que vai levantar isso aí. A pessoa em depressão é os remédios naturais. É fazer caminhada, praticar exercício físico, muito exercício físico, tomar muita água, mudar a alimentação. Tem alimentos que jogam a gente mais para baixo, muito para baixo. E precisa estudar sobre isso e mostrar para a pessoa, porque é a verdade, gente. Se a gente mostrar para a pessoa que aquilo ali está fazendo mal para ela e orar para que o Espírito Santo atue, porque é uma situação que o Espírito Santo é que vai fazer a obra ali. E a gente quer aconselhar, a gente quer falar, a gente quer. Não é assim que a gente faz. Só que às vezes a gente machuca mais a pessoa.
um dos maiores sofrimentos da minha vida foi essa incompreensão das pessoas. E elas me feriam muito, muito. Às vezes a gente fala assim, ô fulano, mas olha para sua vida, você tem um bom emprego, você tem um bom marido. Gente, aquilo acaba com a pessoa mais ainda, porque ela já sabe. Só que ela não consegue reagir diante daquilo, então ela se sente culpada, ela fica pior ainda. Então, é fazer ela entender, sabe, que ela tem valor, a vida dela tem um propósito, e ajudar ela para ver se ela sai da cama e faz a caminhada, sabe, tentar mudar aí a alimentação, fazer o exercício físico. Acho que é isso aí o caminho. Ela realmente viveu esse tempo todo sem um propósito mesmo. Tanto é que ela não conseguiu estudar, não conseguiu trabalhar, trabalhou em casa, bastante. E ela mudou a alimentação, mas exercício físico ainda não. Essa leitura é o Salmo que você leu, o propósito? É Salmo, né? 43? É Isaías, Isso? Isaías 43, Isaías? é, Ah, tá. Isaías 43? 43, verso 7. É o propósito. Tem vários outros textos que falam. Paulo fala muito disso. Isaías 43, verso 7. Deus fala que nós somos criados para a honra e a glória dele. Sim. Tem um livro que chama A Vida com Propósito, e ele fala que a gente que é a glória de Deus. Tá bom, Andréia, Deus continue te abençoando dessa forma poderosa e que você seja uma mão ajudadora para as pessoas que passam pelo que você passou. Deus te Amém. abençoe e continue te curando. Obrigada. Temos mais alguém? Então vamos orar. Andréa, Oi? é Oi, Suzete. Suzete. Andréa, eu já tomo há algum tempo um remédio controlado porque eu tenho uma enxaqueca. E quando eu estou com a enxaqueca, Andréa, eu me sinto muito mal. E você falando do seu testemunho, eu senti coisas que eu vinha passando na minha vida. E quando eu tenho uma crise de enxaqueca, geralmente eu só fico com vontade de ficar na cama, não sinto vontade de comer, não sinto vontade de ler a Bíblia. Então, assim, eu fico muito deprimida e muito angustiada. E esse testemunho seu acalmou meu coração. Glória a E Deus. falando sobre os 8 remédios naturais também, são essenciais. Eu estou começando a mudar a minha alimentação e eu estou Isso. começando a parar a tomar o remédio, mas quando eu Olha. paro, André, eu fico. É uma dependência muito grande, eu fico muito mal. Eu fico de um jeito que, se eu Uhum. pudesse, eu não via ninguém, nervosa, muito tensa, né? E eu oro muito a Deus. Você falou sobre o livro, né? Uhum. E eu achei interessante. E sobre também o texto do Caminho a Cristo, né? Achei, e isso acalmou meu coração de certa forma, né? Amém. Que Deus continue lhe abençoando e te inspirando, que Amém. foi uma linda demonstração também de amor com a gente, com o próximo, que as pessoas também pensam que a depressão é brincadeira e não é. É uma coisa Uhum. muito séria. Muito. Muito. E eu vivi isso com 2 irmãs e depois disso que eu fiquei nessa dependência, nessa crise de enxaqueca, com a dependência de tomar esses Uhum. remédios controlada. E que hoje eles me dão até esquecimento, para você ver o nível que ele Sim. consegue atingir a É gente, pior. né? Mas eu achei muito interessante. Muito. Gostei muito do que você falou. E eu vou buscar isso, procurar orar mais, procurar ler mais, né? Que isso também é muito importante e nos achegar mais a Cristo. Parabéns Sim. pelo seu testemunho. Amei. Louvado seja Deus. Obrigada. E você Deixa eu falar mais um pouquinho. É Suzete, o nome dela, falando sempre de com esse enxaqueca. contexto que a gente Eu precisa. sofri de enxaqueca durante muitos anos, de ficar de cama, de ir para o hospital, Que tomar horror. injeção. Na época, hoje eu não como mais. É raro eu comer glúten e leite Uhum. derivados, mas depois que eu abandonei isso, eu só tenho enxaqueca quando eu desdenho, quando eu como que eu não devo.
Sim. Era a minha alimentação que me dava enxaqueca. Eu melhorei, não tive mais crise, é raro. E quando eu tenho, porque eu como que eu não devo. Existem alguns, né, alimentos que causam enxaqueca. Então, precisa de estudar bastante sobre esse assunto e deixar os alimentos, né? E isso faz com que... É porque, assim, a doença, primeiro, ela começa na mente, né? Depois ela vai para o físico. Então, tem que estudar isso aí para ver o que ela pode deixar. E isso vai diminuir a depressão também, né? Porque ela fica pior quando ela está sentindo dor. Tem aqui a nossa irmã Andréia Almeida e Suelen Leite. Podem comentar, gente. Cadê a Suelen? Está com a mãozinha levantada, não sei se é só para dar Eu. tchau. Boa Oi, Pode noite, falar. Suelen. gente. Boa noite. Então, falando a respeito da alimentação, né? Eu também sofria muito, viu, dona Antônia, com a enxaqueca, muito mesmo. Eu ouvia bolinhas transparentes caindo, assim, sabe? Eu não suportava luz, muita luz, sabe? Chegava a me incomodar muito. Então, eu tirei todo o derivado de animal da minha vida. Todos os processos, né? Aquele dos alimentos que são inflamatórios, os processados, eu eliminei tudo da minha vida mesmo. Então, hoje eu já me tornei uma vegetariana estrita e, graças a Deus, tem 2 anos que eu não sei o que é dor de cabeça. Louvado seja Deus, 2 anos que eu não sei o que é dor de cabeça. E me sinto muito bem mesmo. Então, assim, na minha experiência, todos os processos, né, os alimentos que inflamam, ele causa essa inflamaçãozinha que dá dor de cabeça, né, na minha experiência. Né, então, eu louvo a Deus por isso, porque com a ajuda de Deus, eu consegui, né, passar por isso. Foi um pouco difícil, mas assim, é um processo, né? Não é do dia para a noite, não vai ser amanhã que eu vou parar de comer, né, as coisas que me inflamam. Então, eu sempre estava orando, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fiz um propósito com ele, e graças a Deus eu tô curada por ele, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Olha ali, amém, amém. A nossa irmã Andréia quer falar também. Pode falar, Andréia. Boa noite. Então, Boa noite. eu estou aqui emocionada porque quando você estava aí dando seu testemunho, né? Eu acho que não só eu, mas muitas pessoas se enxergaram, né? Porque eu sinto, sempre senti também dentro de mim que Deus, né? Ele tá ali, né? Quando a gente está ali passando todas essas situações, ele tá ali nos ensinando algo, né? Para que justamente um dia, eu sempre senti isso, para que um dia a gente possa ali, né, tá podendo dar uma palavra para alguém através daquelas nossas experiências. Mas o que eu achei mais interessante que você falou, minha xará, né, quando você falou assim que Deus é com alguém quando está conquistando, né? O namorado conquistando o outro, né? Achei isso super interessante, porque Deus é tão paciente, né, com a gente. Tem hora que ele mostra ali o caminho, mostra o que você tem que fazer para você melhorar, e a gente começa, depois a gente larga para lá, não consegue persistir, mas ele continua usando pessoas, usando coisas para estar nos ajudando, né? De alguma forma ele vai tentando nos puxar, né? Aí, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu já estava fazendo tudo certinho, de repente a gente já faz tudo errado. Mas assim, eu já estou num estágio assim que Deus, ele já colocou no meu coração esse desejo, essa vontade de ajudar. Só que aí eu não sei ainda como fazer direito, sabe? Igual eu já pensei de criar um clube de saúde na igreja aqui, mas assim, me sinto um pouco só, mesmo que eu sei que tem muitas pessoas assim
que entende do assunto, mas até hoje eu não consegui assim, me engajar de uma forma assim que eu consiga ter a certeza do que realmente eu devo fazer. Às vezes eu me sinto um pouco insegura. Aí eu tinha vontade assim que tivesse um grupo de pessoas para a gente se ajudar nisso, né? Cursos aí para cima, mas eu não tive condições de ir. Um que teve em Belo Horizonte agora esses dias, eu fiquei com muita vontade de participar, mas não teve como eu ir. Mas deixei nas mãos de Deus, eu estou em processo de aposentadoria, esperando, já coloquei nas mãos dele também, porque hoje em dia não está fácil para aposentar, mas eu já falei para ele, Senhor, eu quero aposentar para eu dedicar na área de saúde da minha igreja, se Deus quiser, e está nas mãos dele. A hora que eu conseguir isso, eu acho que eu vou conseguir, assim, me dedicar melhor, né? Porque esse chamado eu já sinto há muito tempo, Oh, glória a Deus. sempre gostei muito da área de saúde e eu tenho um status, o que eu compartilho no status é só coisas sobre saúde. E meu avô, ele foi um dos fundadores daqui onde que eu moro. E Olha, ele era considerado o médico aqui da cidade. Eu acho que eu sou uma herança um pouco dele, sabe? Ele aplicava injeção no povo, mas ele indicava muito remédio para o pessoal que ele conhecia. E da família, acho que eu sou a neta, acho que tem eu que puxei ele nisso, sabe? Então, assim, tenho essa vontade, esse desejo de fazer e eu preciso de ajuda. Se vocês puderem nos ajudar nisso aí, viu? Agradeço. com certeza, a gente pode sim ajudar. Andréia, Deus está precisando muito de pessoas como você, de que tem essa vontade. E Deus está colocando no coração dos seus filhos essa vontade. Não pensa que isso brotou de você, não. Deus está com a obra na vida das pessoas na Terra. A gente vive aqui dentro, a gente percebe isso, as pessoas chegando e comentando sobre como elas estão conhecendo, como elas estão se entregando à reforma de saúde. Então, Deus está levantando um povo na Terra. E essa sua vontade foi posta pelo Espírito Santo. Então, continue orando, continue se entregando, que Deus vai fazer uma obra através de você aí. Amém. Amém. Amém, amém. Nossa, que bênção. Que bênção, gente. Tem mais uma. A irmã Vandete, ela falou aqui. Pode falar, irmã Vandete. Vandete. Boa Vandete. noite. Primeiramente, agradeço a live e uma bênção do Senhor. Eu gostaria dos irmãos algumas dicas para quem está sofrendo. Eu sei que o tema é questão de depressão, mas para ajudar alguém que está sofrendo com agorafobia, que tem medo, por exemplo, de pegar ônibus, que ela trabalha em outra cidade e está sofrendo muito para ir para o trabalho, está indo acompanhada, mas mesmo assim ela já deixou refrigerante, já deixou o café, está tentando dar alimentação, mas nesse momento está sofrendo. Irmã, Deus nos chama a conhecer. Pensa bem. E quando a gente conhece a Deus com esse amor, com esse cuidado, sabe? A gente não tem mais medo. Eu era uma pessoa que eu vivia com muito medo, aquele medo de ficar doente, de cair de cama, não ter ninguém para me olhar, medo de não ter dinheiro para comer, medo. O medo, ele é gerado por Satanás. O Espírito de Profecia diz que Satanás nos oprime com a tristeza, com o medo, com a ansiedade. Então, ela precisa de buscar Deus. Por exemplo, eu vejo que tudo começa pela oração. E a gente não tem vontade de orar. Dificilmente a gente consegue ajoelhar e ficar lá naquele prazer, naquela êxtase. É difícil, é um exercício que a gente faz de buscar. Então, a gente precisa de começar por aí. A comunhão com Deus. É onde Deus pode entrar na nossa vida. É através da comunhão com Ele. O momento que a gente se ajoelha, irmã, diante de Deus, a gente está dizendo para Deus assim, olha, o Senhor é o meu Criador. O Senhor é o meu tudo. E Deus, ele é isso. Então, ele vai agir naquele momento ali da comunhão como essa pessoa que a gente vê que ele é. E às vezes até inconscientemente. Então, ajuda ela a orar. Sabe, buscar.
todo o coração. Amém. Obrigada, minha irmã, pelas palavras. Deus abençoe grandemente, mais e mais. Amém. Obrigada. Amém. Tem mais uma irmã, Maria Goretti. Boa noite, irmãos. Eu estou entrando pela primeira vez, eu entrei atrasada, já tinha passado aí, porque quando eu vi o link no grupo, foi agora que eu acessei o celular, e eu não acompanhei desde o início. Mas só com alguns comentários aí, eu quero estender um convite. Eu tenho um grupo aí de mulheres especiais, onde a gente trabalha aí os transtornos emocionais, né, e a Sim. autoestima das mulheres. Toda terça-feira, às 20 horas, inclusive aqui tem várias pessoas aqui que conhecem esse grupo. Legal. E foi até uma delas que me direcionou o link. Então, ou melhor, deixaram no grupo e eu vi, né? Eu sei que existe, claro, nós não podemos descartar a hipótese dos transtornos que realmente nos acometem, mas Deus é acima de tudo, com certeza, mas a terapia também precisa acontecer em alguns casos especiais, porque tem pessoas muito depressivas e que sozinhas elas às vezes não conseguem, elas precisam de uma ajuda, de um apoio de alguém. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Amanhã a Elaine, que é terapeuta, vai estar falando com a gente no grupo sobre o amor próprio, né, como que nós temos que olhar para nós e entender e valorizar mais a, a nossa própria imagem, né, nosso ser, porque às vezes a gente foge de olhar para a gente e olha muito para o outro. Então, olhar mais para nós e entender que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Então, eu quero estender esse convite aqui para vocês, amanhã, se puderem estar com a gente, vai ser um prazer. E nós vamos montar um grupo, uma plataforma no Facebook, para ajudar, apoiar as pessoas que estão precisando de apoio. Vão responder perguntas, e casos extremos, nós vamos estar atendendo gratuitamente. Alguns Nossa. casos aí, a gente vai estar atendendo como missão, tá bom? Então, eu quero deixar claro isso aqui para vocês, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Maria, né? Maria Goretti, eu estou com a voz rouca, porque eu acabei de sair aí de uma começo de uma pneumonia, né, que eu fui acometida e fiquei sem voz. Ô, Maria, você me lembrou de uma coisa muito interessante a respeito dos profissionais, né, da psicologia. Eu recomendo muito. Há 2 anos atrás, eu fiz terapia. E fiz no passado muita, né? E a terapia, um bom terapeuta, né, que pede a ajuda de Deus para ajudar, né, ali na sessão, ajuda muito. Primeiro, porque o mundo, ninguém está tendo paciência para ficar escutando a lamúria de ninguém, né? E segundo, Exatamente. que o terapeuta, ele tem técnicas Sim, para ajudar a pessoa, para direcionar. E na terapia, a gente descobre muitas coisas sobre nós que a gente não faz nem ideia. com Então, certeza, é muito bom que se faça uma terapia. com certeza. E nós estamos com esse propósito justamente por isso, porque nós temos muitos grupos de oração, grupos de estudos bíblicos, mas não, a gente sentiu falta de um grupo de apoio para essas pessoas. Então, por isso que nós decidimos montar esse grupo, e foi, como você disse, nós estamos aqui com missões, e nós precisamos desenvolver as nossas missões, e Deus é que nos coloca, né? No coração de Deus que surge primeiro,
porque é Ele que nos chama para essas missões. É por isso que nós estamos com esse grupo, para apoiar essas pessoas, para ajudar. Que bênção. O mundo está precisando. Com certeza. Amanhã convido vocês para estarem lá, vou estar no grupo, a Anne, acho que eu vi, foi a Anne que postou, vou estar postando o link pelo Zoom Tá bom. também, tá bom? Eu agradeço. Obrigada, viu? Oi, posta o link no grupo, por favor, da live que vai ter amanhã. Vou estar postando. Tá, Tem obrigada. várias pessoas aqui que já fazem parte, a Aham. Antônia, tá? Eu vi a Antônia aqui, algumas pessoas aqui, a Anne também. Então, eu posto no grupo que eu peguei esse link, tá? E aí elas podem direcionar para vocês, que eu não sei qual grupo que vocês são. Então, de repente, não seja o mesmo que eu, mas eu posto lá, tá bom? Aí, peça quem lhe enviou para enviar o link para esse grupo que nós estamos, viu? Ok, Fique ok. agradecida. Obrigada, querida. Obrigada a você, querida. Muito bom, gente. Que bênção de Deus. Muito bom a gente compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Tem mais uma pessoa com a mão levantada? Suelen? Mais ninguém? Então, Andréia, pode finalizar. Então vamos orar? Vamos sim. Vamos lá. Querido e bondoso Deus, Pai, o Senhor já sabia. O Senhor nunca foi pego de surpresa diante das coisas que têm acontecido com a nossa vida. E isso deve nos trazer paz. Saber que o Senhor está no controle de tudo, de que não estamos sozinhas como nós nos sentimos. Pai, nos ajude a não permitir que os sentimentos nos governem, mas que vivamos pela fé. Essa fé que o Senhor tem implantado em nós diariamente. Pai, nos ajude a compreender o teu grande amor, para que este amor, ele entre em nosso coração e traz a cura que nós tanto necessitamos. Ó querido Pai, nós estamos doentes, Senhor Deus, físico, mental, espiritual. Nós te clamamos o sangue do Cordeiro, que seja derramado sobre a nossa vida, nos restaurando, Pai, nos curando, fechando as feridas que estão sangrando, Pai, nos libertando dos traumas, ó Deus, que sofremos ao longo da vida. Ó querido Deus, em nome de Jesus, cumpra a promessa do Senhor na nossa vida, do Salmo 103, verso 3, que diz que o Senhor cura todas as nossas enfermidades. Lá em 2 Coríntios 1, 20, o Senhor diz que para toda promessa já existe um sim para nós. Então, nós entregamos nas tuas mãos essa promessa, pedindo cura, restauração. Muitas pessoas estão doentes, Senhor Deus, desistindo da vida, Pai. E o Senhor tem planos lindos para a nossa vida e, às vezes, desanimamos e desistimos dela. Ó, querido Deus, nos ajude a não permitir que os planos de Satanás não se cumpram na nossa vida. Nos ajude a entregar ao Senhor a nossa vida, para que o Senhor possa fazer a obra em nós, para que assim possamos cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, que é ajudar os outros, Pai, nesse grande plano da redenção. Que um dia, Senhor Deus, possamos estar todos unidos, ó Deus, juntos com o Senhor na Canaã celestial, sem tristeza, sem dor, sem ansiedade, sem insônia, sem depressão, Pai. Esse é o grande anseio da nossa vida, é estar com o Senhor para sempre. Derrama o teu amor nos nossos corações, manifesta o teu poder, ó Deus, na nossa vida. É o que nós choramos no doce nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, foi muito bom, Andréia. Muito obrigado, tá, pela sua colaboração, pelo seu testemunho. E eu tenho certeza que muitas pessoas, né, além das que comentaram, muitas pessoas se identificaram, muitas pessoas
viram nessa experiência uma saída, né? Às vezes a gente está em determinada situação e não enxerga, mas quando a gente vê alguém testemunhando, a gente sabe, né? A gente tem, assim, a confirmação de que a promessa de Deus é verdadeira, né? E que ela vai se cumprir na nossa vida. Amém. Vamos fazer aqui, gente, vamos tirar uma foto. Peço que aqueles que puderem, né, abram as câmeras. A gente vai tirar uma foto bem bonita. Todo mundo faz aí um sorriso. Podem abrir aí as câmeras. Não pode ter ninguém desalinhado. Vamos lá para a gente tirar uma foto bem bonita e colocar lá no grupo. Vamos lá, 1, 2, 3, sorriso. Aí, amém. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe e até na semana que vem, tá? Amém. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. tchau.